colocar aqui para gravar que eu bem esqueci. Fiz todas as apresentações e esqueci de botar. Pronto, foi. Fica à vontade, Soraya. Estou muito acostumada, assim, a fazer umas falas, assim, falas preparadas em eventos, assim, mais formais. E, bom, Maria me chamou e sugeriu que eu falasse sobre também sobre Clarice Lispector, que é uma flecha, né? Que é uma bomba assim atômica quando a gente lê. Então, eu fiquei pensando no que fazer e peguei uma biografia dela, que é essa biografia que eu não sei se vocês conhecem, que é muito, muito bacana, que é da Benjamin Moser. E eu li há muitos anos atrás, comecei a folhear e separei alguns trechos para ler. Me deu muita vontade de ler de novo, claro, porque é interessantíssima a vida dessa mulher que é. Mas separei algumas coisas que eu acho bem assim que dialogam com a coisa da existência da Clarice. Falo também sobre a própria escrita dela, sobre os questionamentos existenciais que ela traz o tempo todo. Enfim, eu separei alguns trechos para ler, e depois a gente conversar e mais sobre, né? Acho que Clarice ela fala muito daquilo que a gente, ela nomeia, ela poetiza aquilo que a gente não consegue nomear, que é a própria existência, que é a própria vida, que é o próprio ato de existir, que quando a gente para um pouco, pensa só um bocadinho, assim, sente a respiração, entra um pouco assim por uma calmaria interna, você fala, o que é isso? Né? O que eu estou fazendo aqui? São perguntas que vão atravessar a nossa vida inteira, né? É só a pessoa ser um pouquinho mais sensível, que vai passar a vida inteira fazendo as mesmas perguntas, e ela parece que verticaliza nessas questões de uma maneira brilhante, claro, poética, brilhante, única, conflituosa. Ela contempla esse dissenso, sabe? Eu penso muito nessa palavra, nesse dissenso que todos nós vivemos internamente sempre, só que a gente faz de conta que, opa, estamos aqui numa vida prática, opa, 1, 2, 3 e atriz, cantora, vou lá e a gente vai resolver as coisas do dia a dia, a gente tem que dar conta da vida objetiva, da vida material, da vida do cotidiano, das pequenas coisas que não são pequenas, porque eu acho que tudo está em tudo, né? Cada pequena coisa que a gente faz na vida, cada pequeno gesto, ele contém, ele está contaminado, ele é sobre tudo o tempo todo, né? Enfim, eu vou parar, de falar e vou ler Clarice, que é muito mais certeira, muito mais clara, é muito mais incrivelmente brilhante para falar dessas questões. Bom, quando Clarice morreu em 1977, ela era uma das figuras míticas do Brasil, a esfinge do Rio de Janeiro, uma mulher que fascinava os brasileiros praticamente desde a adolescência. Ao vê-la, levei um choque, disse o poeta Ferreira Goulart, relembrando o primeiro encontro entre os dois. Seus olhos amendoados e verdes, as maçãs do rosto salientes, ela parecia uma loba fascinante. Imaginei que, se voltasse a vê-la, iria me apaixonar por ela. Há homens que nem em 10 anos me esqueceram, admitiu Clarice. Há o poeta americano que ameaçou suicidar-se porque eu não correspondia. O tradutor Gregory Rabassa recordava ter ficado pasmo ao encontrar aquela pessoa rara, que era parecida com Marlene Dietrich e escrevia como Virginia Woolf.
as tentativas de descrever essa mulher indescritível, recorrendo a superlativos. Embora aqueles que a conheceram em pessoa ou por seus livros também insistiam que o aspecto mais notável da sua personalidade, sua aura de mistério, escapa a toda descrição. Clarice, escreveu o poeta Carlos Drummond de Andrade quando ela morreu, veio de um mistério e partiu para outro. Seu ar indecifrável fascinava e inquietava todos os que a encontravam. Depois de sua morte, um amigo escreveu que Clarice era uma estrangeira, não porque nasceu na Ucrânia, criada desde menina no Brasil, era tão brasileira quanto não importa quem. Clarice era estrangeira na terra. Dava a impressão de andar no mundo como quem desembarca de noitinha numa cidade desconhecida, onde há greve geral de transportes. Dava a impressão de andar no mundo como quem desembarca de noitinha numa cidade desconhecida, onde há greve geral de transportes. Ela própria escreveu uma vez: sou tão misteriosa que não me entendo. Meu mistério, insistiu em outro lugar, é não ter mistério. Clarice Lispector podia ser conversadora e acessível com a mesma frequência com que era silenciosa e incompreensível. Para desconcerto geral, insistia que era uma simples dona de casa, e aqueles que chegavam esperando encontrar uma esfinge, muitas vezes encontravam uma mãe judia oferecendo bolinhos e Coca-Cola. Preciso de dinheiro, ela disse a um jornalista. A posição de um mito não é muito confortável. Mais tarde na vida, explicando por que desistira de dar entrevistas, disse: eles não iam entender uma Clarice Lispector que pinta as unhas dos pés de vermelho. Mais do que qualquer coisa, queria ser respeitada como ser humano. Ficou mortificada quando Maria Bethânia se jogou aos seus pés, exclamando: minha deusa! Ah, exclamou uma das protagonistas de Clarice. Era mais fácil ser um santo que uma pessoa. Num texto melancólico chamado Perfil de um Ser Eleito, ela descreve sua rebelião contra sua imagem. Então, ele tentou um trabalho subterrâneo de destruição da fotografia. Fazia ou dizia coisas tão opostas à fotografia que essa se eriçava na gaveta. Sua esperança era tornar-se mais vivo que a fotografia. Mas o que aconteceu? Aconteceu que tudo o que o ser fazia só ia mesmo era retocar o retrato, enfeitá-lo. A lenda era mais forte do que ela. Perto do final da vida, foi indagada sobre uma crítica impiedosa que saíra no jornal. Eu fiquei meio aborrecida, mas depois passou, ela disse. Se eu me encontrasse com ele, a única coisa que eu diria é: olha, ó, quando você escrever sobre mim, Clarice, não é com 2 S's, é com C. É... Ela? Alguém falou? Eu não ouvi. Alguém falou alguma coisa? Eu não ouvi. Eu acho que foi o microfone aberto, deu uma interferência. Olha, passavam-se meses, no início de 47, ela mandou uma carta para Tânia, que era como uma mãe substituta para ela, mas, enfim, o que importa é que ela estava na Suíça, ela escreveu a seguinte carta: não pense que a pessoa tem tanta força assim a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Nem sei como lhe explicar minha alma, mas o que eu queria dizer é que a gente é muito preciosa e que é somente até um certo ponto que a gente pode desistir de si própria e se dar aos outros, às circunstâncias. Pretendi apenas lhe contar o meu novo caráter, ou falta de caráter. Querida, quase 4 anos me transformaram muito. No momento em que me resignei, perdi toda a vivacidade e todo o interesse pelas coisas. Você já viu como um touro castrado se transforma num boi?
assim fiquei eu, em que pese a dura comparação, para me adaptar ao que era inadaptável, para vencer minhas repulsas e meus sonhos, tive que cortar meus grilhões. Cortei em mim a forma que poderia fazer mal aos outros e a mim. E com isso cortei também a minha força. Eu vou ler isso de novo, porque cortei em mim a forma que poderia fazer mal aos outros e a mim. E com isso cortei a minha força. Eu espero que você nunca me veja assim resignada, porque é quase repugnante. O que pode acontecer com uma pessoa que fez pacto com todos e que se esqueceu de que o nó vital de uma pessoa deve ser respeitado? Ouça, respeite a você mais do que aos outros, respeite suas exigências, respeite mesmo o que é ruim em você, respeite sobretudo o que você imagina que é ruim em você. Pelo amor de Deus, não queira fazer de você uma pessoa perfeita. Não copie uma pessoa ideal. Copie você mesma. É o único meio de viver. Eu acho esse pedaço maravilhoso, né? Que é tudo o que a gente, tudo que 99,9% da população mundial tenta, a não ser os não sei quem, a gente está o tempo todo querendo ser amado, o tempo todo colocando foco fora da gente, né? O tempo todo se comportando a partir do que o outro vai achar também, muito preocupado com a imagem. Então, é muito bom quando ela fala isso, né? Respeite o que tem de pior em você. Como é que é? É muito lindo isso. Bom, que é respeite a você mais do que respeite mesmo o que é ruim em você. Respeite, sobretudo, o que você imagina que é ruim em você. Pelo amor de Deus, não queira fazer de você uma pessoa perfeita. Não copie uma pessoa ideal. Copie você mesma. E esse é o único meio de viver. Eu repeti porque eu acho muito importante isso para todos nós. Bom, sobre escrever, quanto ao fato de eu escrever, digo, se interessa a alguém que estou desiludida. É que escrever não me trouxe o que eu queria, isto é, paz. Minha literatura, não sendo de forma alguma uma catarse que me faria bem, não me serve como meio de libertação. Talvez de agora em diante eu não mais escreva e apenas aprofunde em mim a vida. Ou talvez aprofunde ou talvez esse aprofundamento da vida me leve de novo a escrever. De nada sei. Vou terminar com uma coisa, está no fim desse livro. Não quero não ler o que escrevo como se fosse um leitor, a menos que esse leitor trabalhasse ele também nos solilóquios do escuro irracional. Só vou, assim, eu acho que ela fala o tempo todo, a Clarice, ela contempla esse escuro irracional, né? Ela contempla os lugares mais inomináveis, mais não visíveis, mais não explicáveis, mais não que a gente não toca, ela toca. Então, ela fala, se esse livro vier jamais a sair, que dele se afastem os profanos, pois escrever é coisa sagrada, onde os infiéis não têm entrada. Está fazendo de propósito um livro bem ruim para afastar os profanos que querem gostar. Mas um pequeno grupo verá que esse gostar é superficial e entrarão adentro do que verdadeiramente escrevo e que não é ruim e nem é bom. A inspiração é como um misterioso cheiro de âmbar. Tenho um pedacinho de âmbar comigo. O cheiro me faz ser irmã das santas orgias
do rei Salomão e a rainha de Sabá. Benditos sejam os teus amores. Será que eu estou com medo de dar o passo de morrer agora mesmo? Cuidar para não morrer? No entanto, eu já estou no futuro, esse futuro que será para vós o passado de um morto. Quando acabardes esse livro, chorai por mim, um aleluia. Quando fechardes as últimas páginas desse malogrado e afoito e brincalhão livro de vida, então esquecei-me. Que Deus vos abençoe, então, e esse livro acaba bem. Para, enfim, eu ter repouso, que a paz esteja entre vós e entre mim. Estou caindo no discurso? Que me perdoem os infiéis do templo. Eu escrevo e assim me livro de mim e posso então descansar. A gente é muita coisa. Clarice, é assim, ninguém pode passar assim, incólume lendo Clarice. Não sentir que está mexendo nesses lugares, como ela diz, nesse escuro irracional, nesses buracos, nessas fendas da alma. E eu acho que é o que a psicologia, né? Não sei, essa aula é uma ponte com a psicologia, e acho que a arte o tempo todo, eu penso como intérprete, como cantora, como atriz, que quanto mais eu mergulho nas questões da existência, quanto mais eu mergulho nesses lugares, melhor cantora eu posso ser, uma melhor atriz, uma melhor intérprete eu posso ser, porque quando a gente também canta, e eu brinco sempre com os alunos eu não sou professora, mas eu tenho dado alguns workshops e dou algumas aulas, não sou professora de formação, mas acumulei muita experiência, as pessoas me procuram e eu comecei a dar alguns cursos. Mas eu sempre brinco, primeira coisa que eu falo assim, olha, a voz, para um cantor, na verdade, é 10%. 90% é o que você leu, o que você come, o que você fala, a exposição que você foi, o livro que você leu, o que você conversou, como você amou. A vida é isso, cantar é isso. Claro que eu estou exagerando, porque uma pessoa como eu, que viveu de musical, por exemplo, de quarta a domingo, durante 11 meses, por exemplo, de uma temporada, quando as temporadas eram longas, né? Obviamente você tem que ter técnica, obviamente você estuda, obviamente eu estudei muito canto, mas o que acontece em cena, o que acontece não é a voz, não é, o que acontece é a vida, né? Então, acho que a arte está o tempo todo cavucando, está o tempo todo cavucando mesmo a existência, a vida, fora, dentro, ao lado, olhando com todos os vetores, né? Você, quanto mais você é aberto e aceso para os olhares, para o que está acontecendo no mundo, mais você canta, mais você pinta, mais você toca de maneiras interessantes ou assim que respondam ao mundo como ele está no momento, né? Quer dizer, o que eu quero dizer é que não adianta você estar fechado dentro de uma bolha, de uma técnica, de um estudo, se você também não, não olha para as notícias do dia, para o que está acontecendo no mundo, e não tem uma reflexão profunda a respeito disso na sua própria existência. Enfim, eu estou falando um pouco improvisadamente, mas é porque estou sendo muito atravessada pelo momento em que a gente está vivendo, muito. Acho que não paro o tempo todo de perguntar o que fazer, como fazer, por que fazer, para quem fazer, o fazer é feito de quê. Então, estou encaminhando, nesse momento, um duo com uma violoncelista, que acho que a gente vai fazer no Teatro Casa Grande, onde eu já fiz musical, mas é um experimento de performance, uma outra coisa, uma coisa muito diferente de tudo que eu já fiz, assim, e o tempo todo, até o fazer, a maneira como a gente está fazendo, a gente questiona tudo o tempo todo, sabe? E Clarice questionou tudo o tempo todo, ou se colocou nesse lugar vulnerável, nessa vulnerabilidade que eu acho que
que para quem trabalha com psicologia também imagino que é uma corda bamba muito, muito forte quando você ou atende clínica ou atende, ou sei lá, né, enfim, é, é, é também uma interseção de duas existências, né, quando é com uma pessoa, quando é em grupo, é muito intenso, é muito complexo. Acho que já falei muito. Renata, vou passar a bola para você. Nossa, eu ficaria aqui te ouvindo muito tempo. Primeiro que eu adorei os trechos que você trouxe e compartilho muito dessa experiência, dessa freada que a Clarice nos dá, né? Você falou uma flecha, essa freada brusca, né? Eu tenho uma imagem assim de uma leitura que eu tive que ficou muito marcada para mim, daquele o conto, eu acho que é Laços de Família, que tem uma freada brusca e as malas caem. E nisso que as malas caem, a mãe e a filha se esbarram. E nesse esbarrar, elas lembram que são mãe e filha. E é muito bonito, assim, é de uma delicadeza, mas ao mesmo tempo é de uma voracidade, é de uma força, né? A Clarice tem isso. Então, eu ficaria aqui te ouvindo, assim, você compartilhar e ler esses trechos muito tempo. Mas então vamos nós, né? Eu vou tentar fazer então uma apresentação pegando essa parte assim de uma articulação com a psicologia, né? Que é bem isso aí que você já introduziu para mim, de quanto é intenso essa corda, esse laço, né? Essa tensão entre existências, né? Quando a gente está falando da nossa relação, e aí eu estou falando mais especificamente do meu lugar como psicóloga clínica. Então, gente, primeiro eu quero agradecer a Maria pelo convite. A Maria parece que me viu falando, teve um evento do IFEM, é o Instituto de Fenomenologia, o lugar que eu dou aula, e nós fizemos um evento em comemoração já antecipada, porque esse ano, em dezembro, a gente comemora 100 anos de existência de Clarice Lispector na Terra, né? Então, nós fizemos um evento, está no canal IFEM, quem quiser ver, e a Maria viu e me convidou. Bom, então entendo que a Clarice nos uniu, né? Esse é o primeiro ponto, nós vamos falar de Clarice mesmo. O segundo ponto é que, a partir dela, né, a partir da minha experiência de desconcerto mesmo, do que ocorre em mim quando eu leio Clarice, quando eu saboreio Clarice, né, ao sorvê-la mesmo, assim, compartilhar com vocês algumas ideias que me surgem no campo da clínica, né, a partir da leitura mesmo de Clarice. Então, eu preparei uma escrita, fiz uma escrita aqui que eu vou ler, espero que não seja enfadonho. Geralmente eu escrevo como falo, que é para facilitar para mim também, para curtir também o momento, né? Então, vou começar a leitura. Eu vejo a clínica, né, como arte, vejo clínica como criação, também como possibilidade de poesia de si mesmo. Esse si que é também para o clínico, que precisa ser também para o clínico, além de ser para o outro que o procura. Então, o clinicar vai ser o nosso segundo ponto aqui do encontro. Eu gostaria de começar elucidando por que eu pedi a Maria que me apresentasse com a palavra amadora, amadoramente. É que certa vez, assistindo a entrevista que Clarice concedeu à TV brasileira, em 1977, inclusive o ano de sua morte, quando o entrevistador Júlio Lerner a indagou: em que momento você decide assumir a sua carreira como escritora? A Clarice respondeu assertivamente assim, abro aspas: eu nunca assumi, eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando quero. Eu sou amadora e faço questão de continuar sendo amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever, ou então com outro, em relação a outro. Agora eu faço questão de não ser uma profissional para manter a minha liberdade. Ouvir isso me traz até hoje uma inquietação. Clarice, imagina, escritora de centenas de textos, dentre crônicas, contos, novelas, romances, traduzida, conhecida em dezenas de línguas, e diz, com comedida satisfação, que faz questão de não ser profissional.
para manter a sua liberdade. O que isso nos acena, né? Ela aponta algo aqui, algo que grita um desconcerto em mim. Eu estou doutoranda nesse momento, né? Isso significa o quê? Eu busco ser uma profissional? Eu quero ser avaliada como uma profissional? Então, teria eu perdido a minha liberdade? Será que eu tenho salvação, gente? Eu tenho uma camisa com uma frase de Clarice que diz: a salvação é pelo risco. Aliás, é de um espetáculo belíssimo chamado Missa para Clarice. Paro aqui. Por que razão eu comprei essa camisa? Foi uma tentativa de não me deixar esquecer dessa revelação divina? Nesse mundo em que se busca tanta segurança contra riscos de todos os tipos, para que assim talvez se possa viver de um modo mais inteligente, mais eficaz, mais bonito, menos angustiado. Aí vem Clarice dizer que a salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena. Há um risco específico ao qual ela tenha se referido ao dizer isso? Mas e a mim? O que isso diz? Como essa afirmação me desorganiza? Será que Clarice me lia? Será que ela acompanhou minha busca por garantias ao ponto de saber tanto assim sobre mim? É porque ela sabe que muitas vezes eu não me torno o que sou, porque eu prefiro a ilusória segurança de pautar a minha vida num ordenamento simétrico, que ela me diz: a salvação é pelo risco, Renata. Parece que Clarice soube, contaram para ela que eu não me arrisco tanto. A partir disso, a palavra amadora começou a ressoar mais forte em mim, como a possibilidade de um arriscar-se. No sentido mesmo de dizer a mim: não sou uma profissional, eu quero ser livre. Quero obedecer às minhas experiências intuitivas, dar passagem à minha sensibilidade mais vital. Quero ser livre para sentir os gostos que ainda não provei, acolhê-los tão logo pousem no meu paladar. Quero entregar-me ao viver a vida tal como ela se mostrar, sabendo ser isso um risco de quem não tem nenhum conhecimento pronto para oferecer, pelo menos não antes de saborear. Mesmo que a isso chamem de amadorismo, amador, amadora, quero poder sim amar a dor, que é a minha, porque é assim que o constitutivo da vida ganha e ganhará passagem em mim. E não pela rigidez das simetrias das boas gentes que cruzam meu caminho, dos teóricos que pretendem estar acordados porque dormem. A salvação é pelo risco e é um risco mortal, porque é vital. E isso me angustia. E eis o problema de ler Clarice. Se alguém comete a imprudência de parar um instante a mais do que deveria, o pé afunda dentro e você fica comprometido. Então, eu estou nesse momento me comprometendo com a palavra, com a experiência de ser amadora. E em sendo, ter a minha própria vida nesse perigo de nunca saber o que virá. Bom, pelo menos se eu for sincera comigo mesma. Entregar-se à vida pode ser também entregar-se à possibilidade da morte. Mas isso vamos deixar para outra oportunidade. Ser amadora é viver o mistério sem negá-lo. Simplesmente por humildemente ou assombrosamente reconhecer que o mundo é impalpável. E isso dá temor. Ser amadora é acenar para o desamparo, que é a própria vida. E que nesse desamparo também pode amparar, justamente pela intensidade que é viver. Tem uma crônica de Clarice chamada Charlatões. Ali ela diz que o charlatão é um contrabandista de si mesmo. Parece que tem um pouco a ver com isso que a Soraya falou do amar o que é ruim em você. É aquele que rouba de si mesmo. É aquela vontade de não ser o que se é justamente quando se é com toda a força. Ou seja, um embuste, negar-se a si mesmo. Eu penso que nesse sentido clariciano, a ideia de um ego profissional, uniformizado, padronizado, se aproximaria mais da ideia do charlatão, desde que não se permite ser o que vem ao seu encontro, do que da própria mistura que naturalmente se faz por aí entre amador e charlatão e que não tem nada a ver. Isso, aliás, me fez lembrar um conto de Guimarães Rosa, chamado Terceira Margem do Rio, mas eu vou pular essa parte para a gente ganhar tempo. Mas não vou pular, não, vou voltar, porque tem uma coisa importante nesse conto, sabe? Nesse conto tem o seguinte: o filho do pescador,
tem um pescador, tem o filho, depois quem puder leia, é A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, é maravilhoso. O filho do pescador, sentindo que seu coração batia no compasso do mais certo, ele fala isso, dessa forma, desse jeito bonito, senti que meu coração batia no compasso do mais certo. Todo ele, sabendo o que ele desejava fazer, ele negou, ele fugiu, ele bateu o pé, ele não bancou o seu chamamento, ele não conseguiu dizer sim. Às vezes a gente pensa que tememos o não, mas tememos mesmo é o comprometimento com o sim. E Clarice já dizia, tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu vida. Ela diz isso em A Hora da Estrela. E eu me pergunto, antes de começar uma sessão de psicoterapia, lá vamos nós. Estou dizendo sim? Aceito o sim do sentir com, do tocar com, do ser com? Nem sempre eu sei responder. O que há para responder? Eu deixo que seja. Porque o sim não pode ser somente para o paciente, no sentido dele poder desnudar-se. O sim precisa ser para o psicoterapeuta, para que ele mesmo saia do casulo e seja a sua própria borboleta nesse ato de cuidar do outro, como quem cria, cuida de si próprio, num processo que é criativo porque é de entrega. E com entrega, eu quero dizer risco, salto, encontro. Somos alimentados, durante a formação acadêmica, a pensar na neutralidade, no que é meu e no que é do outro. Eu vou dizer um crime para vocês, tá bom? Como eu não sou professora dessa universidade, eu não tenho como... Nada pode acontecer comigo. Na clínica, nós somos sangue. Quando estamos no nosso ofício de escuta, ouvimos o mais precioso em nós também. Somos todos animais vivos. E essa grande liberdade é perfeita justamente sem modos e formas e formas. Querer reter o clinicar nas mãos do clínico é não viver o encontro clínico. Viver o encontro é dar-se conta que nenhuma fórmula é suficiente, nenhum título profissional, especialização, mestrado, doutorado, anos de experiência, nada é capaz de te proteger da sensação mais rica e desorganizadora, que é a de estar com outro ser humano ali, exatamente ali onde ele está e vê mundo. Seja ele perdido no mar de alegria, ou de tristeza, de ameaça ou de dor profunda, não há como estar com ele ali, sem sentir também com ele parte dessa atmosfera que engravida a relação. Às vezes é necessário que o terapeuta tenha fôlego e paciência para estar com o outro nessa escuridão que o agasalha. E não arrancar o agasalho achando que é o correto a se fazer, como se acender a luz fosse trazer alívio e não ainda mais dor para esses olhos que choram. O correto na clínica não é o certo e errado da ciência. O correto na clínica é o verdadeiro que se mostra, tal como se mostra. E a nós só cabe obedecer a esse verdadeiro que brota e quer passar, quer passagem, quer florir, quer se tornar obra de arte. E não se enquadrar em um código, um CID, um DSM, em uma racionalização, em um entendimento representacional de como é que se diz que é ser humano. Como compreender o ser humano? O ponto de partida deve ser, não sei. O que é em si uma entrega total? Clinicar é respirar livremente. Mas é a covardia que nos mata e que nos desclinica do clinicar como verbo de relação. E assim, na impostura, tenta-se oferecer soluções convencionais e utilitárias para quem não sofre de questões convencionais nem utilitárias. Ao contrário, para quem sofre do mesmo que nós sofremos, que é o fato de ter a vida no aberto, no experienciar desse abissal constitutivo que é viver. E enquanto se vive, ter de se fazer, a cada momento que se está vivo. É nessa gravidade do verdadeiro, do que também pulsa em nós, que nossa clínica se afina e produz tom, música, dança, ou seja, acolhimento. Nesse sentido, clinicar precisa ser também para o próprio clínico. Aceita o risco?
Vocês aceitam o risco? Numa outra entrevista de Clarice, agora como entrevistadora de Iberê Camargo, ela questionou, ela fez uma pergunta muito bonita. A pergunta já é linda. Ela pergunta assim para o Iberê Camargo: antes de começar a pintar um quadro, você o visualiza já pronto? Ou vai passo a passo descobrindo o mundo particular desse quadro? O Iberê responde: criar um quadro é criar um mundo novo? O artista é o primeiro espectador da sua obra. As soluções anteriores, os conhecimentos adquiridos não servem para a obra nova. Eu só consigo pintar quando consigo esquecer tudo que aprendi. Se não fosse assim, creio que estaria apenas a refazer os mesmos quadros já pintados. E, portanto, teriam apenas o mérito de uma cópia, de uma réplica. Nesse trecho dessa entrevista, a forma como os meus ouvidos veem é uma profunda possibilidade de entendermos a diferença entre a clínica representacional, que muitas vezes somos formatados a pensar como sendo a clínica no nosso processo de formação em psicologia, da clínica viva, a real, a que acontece no encontro com o humano. E quando digo humano aqui, quero dizer, primeiramente, a clínica que nos encontra a nós mesmos, sim. Nós, psicólogos clínicos, eu quero dizer uma coisa para vocês, nós somos humanos também. Eu não posso deixar de lembrar que eu estou falando também para psicólogos, alguns clínicos ou pessoas que tenham interesse na clínica. É por isso que eu não quero perder a oportunidade de compartilhar a forma como eu experiencio a clínica, mas por minha conta em risco, sem o menor compromisso com a verdade. Eu sei que o nosso trabalho também é um trabalho solitário, como de todo artista. Então, tudo que eu estou dizendo aqui sobre clínica é uma tentativa de descrever a experiência que me toma quando eu executo o meu verbo existencial, que é o clinicar. Vocês irão concordar comigo? Eu acho que ninguém pode me traduzir o sabor que tem o morango. Ainda que vocês tentem, será insuficiente. Eu preciso colocar na boca o morango, sentir o cheiro, tê-lo nas mãos. Eu quero com isso nos ajudar a lembrar que saber, na raiz da sua palavra vem de sabor. E sabor é experiência. Ainda assim, ao mesmo tempo, após ter se lambuzado com o morango, é preciso lembrar de Caeiro, Alberto Caeiro. Aliás, Alberto Caeiro deveria ser o mestre dos psicólogos. Caeiro diz: precisamos passar por uma aprendizagem de desaprender. Se não for assim, você pode incorrer num erro grave, que é o de realmente acreditar que todos os morangos são iguais e de tratar assim, né, fazendo uma paradigmática de morango. E o morango mesmo, o encontro, o saboreio, já se perdeu. Eis aqui o essencial da clínica, a meu ver. E eu aprendi isso com Caeiro. O essencial é saber ver sem estar a pensar. Ou, para ser mais direta, clínica é ver sem pensar. Não é possível uma paradigmática da clínica quando entendemos clínica como arte. Mas nós pensamos o tempo todo. Clarice diria que é porque tememos nos deixar guiar pelo que vai acontecendo. Pois quando nos acontece algo que não sabemos como viver, tentamos viver um outro algo que esteja no registro do sabido, e não esse novo que ainda não saboreamos. Ela chamava isso de desorganização. Mas, Renata, você está dizendo que nós devemos clinicar na desorganização? Isso já é nosso pensamento racionalista, enquadrador, tentando acachapar a poética. A desorganização, tal como eu a entendo em Clarice, acena para o nosso medo de andar, nosso próprio caminhar, com nossas próprias pernas, corpo, interesse e conta em risco. Buscamos a segurança, o apoio de uma terceira perna, ainda que seja com duas, que na maior parte das vezes andemos. Clinicar é, e precisa ser, pôr-se nesse lugar de saboreamento de algo como se fosse a primeira vez. Primeiro porque é a primeira vez mesmo. Você não sabe o que será dito, trocado, experienciado na sessão. Mesmo que você esteja há tempos acompanhando esse paciente.
Bom, se você sabe o que vai acontecer na sessão, fica aí a dica de que talvez não se trate mesmo de um clinicar, mas de uma mera aplicação de técnica, na tentativa de eliminar qualquer tipo de risco. Porque se a salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena, eu diria que clinicar é arriscar-se. Sem isso, só há aplicação técnica e não encontro. Eu vou dizer outro crime agora, então tá gravando, né, gente? Que pena, tô ferrada. Estar na clínica é perder-se. E a gente conspira, enquanto psicólogos clínicos, para estar na clínica nos achando, ou pelo menos querendo nos achar, o que não significa que nos achemos. Por que é que perder-se é tão difícil? Clarice diz que é difícil perder-se, é difícil porque provavelmente, quando me perco, eu vou arrumar depressa um modo de me achar, mesmo que achar-me seja de novo a mentira do que vivo. Isso é Clarice. Esse soco no estômago. Queremos achar, queremos responder a uma demanda, encontrar o problema daquele paciente, queremos poder afirmar, seja para nós ou para o nosso supervisor em supervisão, qual é a questão daquele que nos busca atendimento. Como é que é isso para vocês, hein? Para mim, isso quer dizer que nos aliviamos com a ideia de que cada paciente tem uma questão. E assim, enquadrando, postulando algo sobre aquele ser, nos protegemos da relação com aquele paciente extremamente rico, sensível, em amplo processo de subjetivação e possibilidades de vir a ser o seu próprio ser, em possibilidades de ser. Mas talvez por medo de clinicar, entregando-se totalmente a essa perplexidade, buscamos postular um sintoma, uma questão, e assim resumir o paciente numa representação que fazemos dele. O clinicar existencial só pode se dar no caminho, na travessia, na experiência. E aí, de novo, eu vou buscar a ajuda do Alberto Cairo. Vou olhar de novo aqui a voz. Tem um poema que é um dos meus preferidos, assim. Se bem que o Alberto Caeiro ele tem um livro bem pequeno, obras completas, né, que tem os poemas em conjuntos e o Guardador de Rebanhos. É uma maravilhosidade, assim, indico a vocês. Mas eu quero ler esse poema, porque eu acho que ele fala muito, que chega muito nisso que eu quero dizer sobre a travessia. Para além da curva da estrada, talvez haja um poço, e talvez um castelo. E talvez apenas a continuação da estrada. Não sei, nem pergunto. Enquanto vou na estrada, antes da curva, só olho para a estrada antes da curva. Porque não posso ver senão a estrada antes da curva. De nada me serviria estar olhando para o outro lado e para aquilo que não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Essa é que é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos, saberemos. Por ora, só sabemos que lá não estamos. Aqui só há a estrada antes da curva. E antes da curva, há a estrada, sem curva nenhuma. Estar à mercê dessa estrada e de seus morangos. Por isso que eu digo que a clínica não cabe em nenhum modelo paradigmático, ela é a cada vez. Eu sou psicoterapeuta há 15 anos. Nesse tempo, eu venho nesse processo de desentulhamento, de desimpedimento de ser o que sou, o que tento ser, o ser humano que me habita. O ponto é, e aí eu estou finalizando, quando atendo, para que atendo? É para psicologia? É para o paciente que me procura? Não. Atendo porque atender, clinicar, me faz sentir viva. Ali eu vejo escancarado diante de mim que eu estou sozinha. Eu estou toda no meu lar. Clinicar é a oportunidade de suspender e estraçalhar todas as certezas e ordenamentos.
Ali não é possível saber antes do sabor. Não tem uma cola para me orientar. Se penso na cola é porque eu estou na técnica, no cálculo, por pura covardia de estar apenas ali. Busco o apoio da técnica por não poder sentir com. Ou nas palavras de Clarice, vou citar: tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Não sei me entregar à desorientação. Como é que se explica que o meu maior medo seja exatamente em relação a ser? E, no entanto, não há outro caminho. Como se explica que o meu maior medo seja exatamente o de ir vivendo o que for sendo? Acaba a citação. Essa citação está no livro chamado A Paixão Segundo GH. No clinicar, eu estou na perigosa experiência da entrega, na perigosa entrega da experiência. Porque é só experienciando que adentro a vida de um outro que, calçando os seus chinelos, na sua teia, vem à sua medida se entregar ao que se é, para conascer naquele pedaço de solo. Então, o clinicar me devolve o meu próprio. Ali, eu sinto uma tremenda autorização para ser o que sou. E o que sou ali? Sou vazio. Um vazio que me afina a própria vida, a minha e a de quem ouço. Ocorre ali, no pedaço de solo que é meu, na minha missão secreta, calçada com meus chinelos, ouvindo a expressão da melodia dos meus pacientes que narram sobre seus laços de família, contam suas histórias, algumas em tom de felicidade clandestina. Descrevem situações de violência, de injustiça, de lutos, de ditos que não são ditos e, por não serem benditos, se tornam malditos. Choram e se deixam chorar o choro de quem sente que pode, talvez pela primeira vez, chorar toda a tempestade de almas, enquanto regam suas próprias plantas e aprendem a amar as suas rosas no vigor de quem vive. Naquele espaço sagrado que é para mim a clínica, possibilidades de modos de ser vão sendo abertos. Nessa atmosfera de cumplicidade, meus pacientes vão se sentindo à vontade para culpar ou perdoar Deus. E eu os acompanho, semana após semana, no que chamamos de dia após dia ou vida a vida. Sinto com eles uma alegria modesta e diária, que me ajuda a não os indagar demais, porque a resposta seria tão misteriosa quanto a pergunta, mas indagar o tão somente essencial. Então eu atendo porque quando não atendo, eu esqueço o sabor do morango a cada vez. Eu esqueço da possibilidade do absoluto da morte. É ali, na arte da clínica, que o sentido do próprio clinicar aparece como arte e como possibilidade de poesia de mim mesma. Na clínica, eu e meus pacientes, cada um com seus chinelos, nos lembramos que a gente morre. Nesse mais secreto de nós, perto do coração selvagem, vamos poetizando as nossas vidas. Juntos acontecemos, acolhendo nesse sopro de vida, que por enquanto, é tempo de morangos. Era isso, gente. Boa noite. Boa noite, querida. Boa noite a Renata, querida. Boa noite a Soraya. Eu sou mediadora, mas é que eu entrei um pouquinho mais tarde porque minha internet me boicotou. Mas eu queria já começar falando aqui que vocês estão muito elogiadas pelo chat. O pessoal está realmente encantado. E também já queria falar para o pessoal que tiver alguma dúvida, tiver alguma consideração, pode ir colocando ali no chat que a gente vai trazer para elas responderem. E eu queria, assim, primeiro falar que está sensacional, tá de acolher o coração de uma forma muito real. E quando a gente fala assim da Clarice, a gente fica, eu anotei até alguns pontos aqui, mas a gente fica até meio sem palavras, né? Assim, meio tendo que digerir toda essa informação, porque não é uma coisa que seja rápida assim. E eu também queria falar, essa questão de ser amadora me tocou bastante, porque
é a gente acenar, como ela disse, né, para o desamparo que é a vida. E aí, quando a gente leva isso um pouquinho para a clínica, a gente às vezes vê as pessoas tão nessa coisa de como que eu vou fazer, qual é a receita, por onde eu vou. E você percebe que cada clínica é um morango, né? Vai ser uma experiência e uma vivência diferente. Então, assim, realmente eu estou muito encantada. E essa questão do respirar livremente, da travessia, sabe? De você aprender aos poucos, com cada morango, né? Então, assim, eu só queria realmente falar, o pessoal tá colocando aqui no chat que tá trazendo uma reflexão, então eu só queria fazer essa consideração mesmo, dar toda a liberdade para vocês, e qualquer pergunta eu coloco aqui, tá bom? Eu vou aproveitar. Olha, Renata, você me emocionou muito, muito, muito. Eu faço análise a vida inteira, nem sei quando eu não fiz, em alguns momentos não fiz, mas assim, é uma relação intensa também como paciente, né? Enfim. Mas eu fiquei muito tocada também, né, de você falar da clínica como arte e esse lugar vulnerável que você se coloca. Primeiro, eu posso perguntar, eu gostaria de perguntar umas coisas para a Renata, assim, qual é a tua linha de trabalho? Eu fiquei muito curiosa ouvindo você falar, né? Qual é a tua formação, qual é a linha, porque eu tenho uma fantasia de que eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente ter, é uma pergunta para vocês todos, assim, que eu não sei, se aprofundar numa linha específica, é possível não lançar mão de outros saberes, tantos saberes que estão aí já, sei lá, no mundo, né? E essa mistura, você lançar a mão e não ser purista numa linha, quer dizer, essa é a realidade atual, enfim, isso é mais uma coisa, eu vi uma performer durante a pandemia, muitas lives interessantes, e fiz alguns workshops também, enfim, e vi uma artista plástica falando assim, uma coisa óbvia, mas uma coisa tão bonita, a gente só respira no presente, a gente não tem como respirar no passado e nem tem como respirar no futuro. Ela falou isso porque ela tem todo um trabalho com respiração, uma performance. Coisa ridícula, banal, ridícula, mas totalmente absoluta, né? Mais uma citação antes de eu passar a bola para você, é que tem um escritor que eu gosto muitíssimo, que é o Amos Oz, um escritor israelense, e tem num livro dele, tem uma frase que é assim, afinal, o que é o saber? Saber significa sair de si mesmo, ou ao menos tentar. Você falou muito essa coisa do entre, né? Que também eu tenho pensado muito nisso, sabe? Nessa coisa que não é sobre mim, nem sobre o outro, nem sobre esse trabalho agora com essa violoncelista que eu estou fazendo, não é sobre mim, não é sobre ela, é a partir de um texto, mas é sobre o nosso encontro, né? Eu com essa outra mulher artista. E a gente fez uma... Assim, então, essa é uma coisa que está me tocando também muito profundamente. Mas, vai lá. Então, Soraya, poxa, mas você também me emocionou, né? Então, tudo bem, estamos kits, né? Então, vou começar pela última pergunta sobre esse purismo, né? Eu acho, assim, nós estamos dentro de uma sala de aula, digamos assim, né? Dentro de uma universidade. E aí eu acho que por questões pedagógicas, as pessoas vão agrupando linhas, né? Perspectivas. E o problema é que a gente acaba acreditando que a vida é assim, né? A gente acaba acreditando que a vida pode ser carretéis separados de tipos de linhas, né? E não é, a vida é vida, né? A vida é mistura, como a Clarice fala, a vida é sangue. Aliás, tem um conto belíssimo dela, Perdoando Deus, que ela tá no início do conto, assim, encantada com um dia. Ela não, a personagem, né? Mas é porque é difícil dizer personagem sendo Clarice, né? Ela tá lá caminhando em Copacabana e a personagem falando assim, não, que dia lindo, esse céu maravilhoso, essa praia maravilhosa, eu amo Deus. Não, eu poderia, agora eu estou sentindo aqui em mim uma experiência maternal, eu tenho tanto amor pela vida que eu poderia ser mãe de Deus. O conto vai por aí, ela se dando conta de que ela poderia ser mãe de Deus, até que de repente, do nada, ela pisa no rato morto. E aí ela fala,
coisa. Deus precisava jogar na minha cara, ser tão deselegante e mostrar para mim que para eu ser mãe de Deus, eu vou precisar, então, também amar o rato morto. Ela traz essa mistura nesse conto, né? Que como é que é isso de você amar com esse purismo, né? Então, acho que esse conto, ele traz justamente essa mistura, e eu penso que clínica é essa mistura. Apesar de que, durante a formação, nós temos várias linhas de formação. Tem a psicanálise. Dentro da própria psicanálise, você já vai ter divisões. Você vai ter a lacaniana, você vai ter a freudiana, né? Você vai ter, não sei se winnicottiana, e aí você tem a linha cognitiva comportamental, que dentro da comportamental também você vai ter autores diferentes. Você vai ter o existencialismo, que dentro do existencialismo você também tem o humanismo, que é diferente da fenomenologia. Então você vai ter uma cacetada de paradigmas. Né? Eu acho que interessante para nós, psicólogos, é sim conhecer as inspirações filosóficas por trás dessas teorias, até para a gente não ser simplesmente ignorantes, né? Para a gente não ficar aqui defendendo posicionamentos sem nunca... Tem gente que fala mal de Freud sem nunca ter lido Freud. Tem gente que critica Lacan sem nunca ter lido Lacan. Tem gente que fala mal do TCC sem nunca ter lido nada, absolutamente nada de relevante. Então as pessoas gostam de falar muito mal das coisas, com muita superficialidade, né? Mas se debruçar sobre elas é que tem sido cada vez mais raro no nosso tempo. Então, assim, eu acredito na vida. E quando eu estou com a pessoa no momento da sessão clínica, eu não consigo ver teoria. A teoria, ela até me atrapalha a ver um pouco. O Alberto Caeiro me ajuda mais mesmo, né? Porque ele me ajuda a fazer a pergunta do ver essencial, e não o que a teoria talvez me indicaria, que só me afastaria da experiência do encontro com a pessoa. Mas eu me inspiro, sim, na fenomenologia, já que você perguntou a minha abordagem, que é uma abordagem que vem em contraposição, justamente, a um pensamento cartesiano, a um pensamento que distingue sujeito e objeto. Então, nesse sentido, a fenomenologia ela já vem fazer uma disrupção, ela já vem trazer a experiência. A fenomenologia já vem dizer, olha, a ciência está nos fazendo a gente perder a experiência. A ciência está fazendo a gente parar de comer batata e comer só carboidrato. Eu nunca vi um carboidrato, mas todo mundo diz que se eu colocar um prato de macarrão com arroz e batata, está errado, porque tem muito carboidrato. A gente perdeu a possibilidade da experiência. Já vem assim... Não estou dizendo que a ciência é ruim, muito pelo contrário. Muito provavelmente eu estou viva por causa da ciência. Aliás, esse encontro só está acontecendo por causa da ciência e da tecnologia. A questão não é essa. A ciência tem o seu lugar. O problema é o quanto que, em nome da ciência, nós estamos perdendo a nossa capacidade de meditar, de pensar, de sentir, de experienciar. Então... Eu temo um pouco que a psicologia ela se perca desse encontro, né, desse entre que você fala. Quando você fala dessa performance, dessa musicalidade que você vai fazer, desse duo, né, eu temo que a psicologia perca esse tom, né, esse diapasão de afinar-se a esse duo, porque ela já vai com o diapasão pronto, no tom de dó maior, e tudo tem que se enquadrar no dó maior, não me importa que você cante em lá. Essa é a preocupação, assim, da gente, enquanto psicólogo, né? Que estaríamos aqui numa profissão de acolhimento, estarmos trabalhando como amoladores de facas, como diria o Luiz Antônio Batista, professor da UF, onde eu me formei, ou batendo martelos, né? Como o próprio Nietzsche também já diria. Perder essa delicadeza do encontro. Mas essa delicadeza só é possível se a gente também se entregar. Você falou da vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade é ser o que a gente é, cara. Já é isso, né? Se a gente conseguir ser o que a gente gente já está no desamparo. Porque ser o que a gente é ser finito, né? É ser mortal, é não poder tudo, né? A gente já é mortal porque a gente não pode tudo. Então, não tem maior vulnerabilidade que essa, né? Então, uma linha de seja ela qual for, não pode tudo. A psicologia não pode tudo. Não tem como esse purismo. A gente precisa ler outras coisas. Eu tenho lido agora, por exemplo, para me inspirar, além da literatura, né, que são essas
obras que, por exemplo, eu falei, mas, por exemplo, Ailton Krenak, para me lembrar que a vida é outra coisa, o planeta é outra coisa. Essa pandemia, eu acho que está trazendo a gente repensar, né, esse existir no mundo, repensar o mundo como ele está, e aí entra muita coisa, né? Realmente pensar, e o Krenak também tem sido uma fonte de inspiração muito grande, né? Esse deslocamento de um pensamento racional ocidental, ou, sei lá, cartesiano, esse lugar, e ver as outras existências, tirar do centro esse homem que predomina até agora, e a gente poder dar atenção para os povos originários, um pouco entender que riqueza que tem ali, que foi jogada, foi massacrada, e que estava aqui nessa terra, estava aqui nesse lugar onde a gente está, né, onde a gente vive, também está eu acho que ele tem uma história, olha, ele tem uma história belíssima que eu fico pensando o quanto que isso ajuda a gente a descolonizar o nosso pensamento ocidental branco, né? Assim, e o quanto a psicologia ela se alicerça muito nesse pensamento ocidental de achar que os estudos psicológicos, teorias psicológicas vão dar conta do existir humano. É de uma presunção, é de uma arrogância, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente tem aí filósofos, de Schopenhauer, enfim, Kierkegaard, a gente tem filósofos incríveis que já estavam acometidos por essa angústia que é existir. A psicologia é contemporânea. Psicologia não tem, sei lá, quantos anos tem a psicologia, é super nova. Então, ler Ailton Krenak é lembrar também, fazendo esse contraponto, né, que o nosso pensamento está muito, muito pequenininho, uma visão de mundo muito limitante, que a gente sabe muito pouco do mundo, né? Tem uma história que o Ailton Krenak conta do Rio Doce, né, que foi contaminado, e que o Rio Doce era o Rio Doce é o avô da comunidade dele, né? Então, pensem no avô de vocês, né? Pensem nas famílias de vocês. Aquele rio não é representação. A gente tem muita mania de representar, isso aqui representa, não, é a coisa mesma, né? E imagina para aquele povo, né, que tem aquele avô ali ancestralmente cuidando daquele povo. Você vê aquele desastre da Samarca invadindo, acabando com o rio. Né? Uma mulher da tribo, uma das senhoras mais velhas da tribo, perdeu a fala. O trauma foi tão grande que ela perdeu a fala. E aí, enfim, não conseguiam fazer ela falar, ela não conseguia falar, ficou num estado de... como é que se fala? Esqueci agora. Catatônico. Isso. Ficou sem fala. Mas uma menina teve um sonho de revelação. E no sonho, essa criança, o rio, que tem um nome, agora me fugiu o nome o nome é Rio Doce, mas tem o nome do avô, né? Que é o rio. O avô, o rio, no sonho, fala com a menina assim: avise a fulana que eu entrei por baixo, no subterrâneo, e eu estou encontrando outro caminho para me proteger desses dejetos. E assim que puder, eu volto à superfície, mas que eu estou vivo. E a criança falou, deu o recado para a mulher, e imediatamente ela voltou à voz. Se você for olhar e analisar isso à luz da psicologia moderna, você vai dar uns nomes, uns DSMs, uns CIDs, umas coisas absurdas, entende? Então, assim, é de uma delicadeza poder olhar para isso e ver o que isso está dizendo, respeitando o sentido que esse povo está dizendo que é. Da mesma forma que nós queremos ser respeitados quando nós falamos dos nossos sentires. Então, o psicólogo clínico, ele é esse que acolhe. E para acolher, você precisa ampliar mundos. Senão você só acolhe o igual. Você só é capaz de acolher o que foi igual a você. Essa é a complicação, assim, desse purismo, a meu ver, né? Você me lembrou uma coisa que eu vi uma vez, não lembro quando foi que foi, mas a história é a seguinte: uma
criança com síndrome de Down. Teve um programa sobre crianças com síndrome de Down, então mostrou várias crianças da classe média alta, mas assim, que tinham todos os tratamentos possíveis, iam a todos os especialistas, estavam sendo tratadas com tudo que tinha de moderno, papapá. E aí apresentou nesse programa uma criança também com síndrome de Down, mais ou menos da mesma idade, numa favela. E aí o que aconteceu é o seguinte: essa criança na favela, ela tinha, não estou dizendo que ela tinha, apesar de todos os pesares das condições ali precárias de vida, mas nessa situação essa criança tinha o seguinte: ela saía pela rua, ela ia brincar, e a mãe tinha que ir ao mercado e falava assim: ô Maria, olha aqui que eu estou indo lá na farmácia. Essa criança, ela interagia com criança, com adulto, com tudo, ela brincava, ela tinha uma sociabilidade ali, uma possibilidade de sociabilidade, que era exatamente o que a criança rica estava sendo indicada a ter. Só que não tinha, porque ficava dentro de um apartamento com, assim, não tinha essa possibilidade e não estava, sei lá, não sei se não tinha uma escola, mas era indicado que essa criança fosse... Então, e lá era o que acontecia por necessidade. Falava assim: escuta aí, olha, bota para as crianças, brinquem, vocês vão cuidar dela, porque eu estou indo até o mercado rapidinho, eu volto, sei que lá. Estou querendo dizer, pode ser meio besta esse exemplo, mas assim, tem saberes, né? Os saberes de tantos lugares que a gente não reconhecia, não via, e que é preciso que a gente esteja aberto para reconhecer, para ver, para olhar, para os saberes que não estão nesse lugar reconhecidamente como saber, como lugar Exatamente. de saber. E aí, sabe que eu vou ler um negocinho da Clarice, porque eu marquei e acabei não lendo, porque eu achei que tinha muita coisa. Os homens geralmente supõem que todas as coisas na natureza agem como eles, com alguma meta em mente, e até mesmo sustentam a certeza que o próprio Deus conduz tudo em direção a uma certa meta. Eles acreditam que tudo foi criado tendo-os em mente, tendo o próprio homem em mente, e dizem que a natureza de uma coisa é boa ou ruim, saudável ou doente e corrompida, dependendo de como eles próprios são afetados por ela. Nossa, eu acho que isso aqui fala tudo isso que você estava falando, sabe? O homem como se colocando no centro, ou esse homem ocidental, né, como um centro do saber, que tudo foi feito para ele, Deus pensou nele, Deus tem uma meta como ele tem uma meta, tudo foi criado para boa, ruim, saudável, dependendo de como eles são afetados. Então, qualquer coisa é ruim, é boa, dependendo de como eu sou afetado. Sim, sim. É relativo. Enfim. Você com esse exemplo que você deu da síndrome de Down, porque eu achei um ótimo exemplo, um belo exemplo, você me fez lembrar da Adélia Prado, que ela tem um livro chamado Miserê. Eu não sei se é assim que se fala, não, mas enfim, é assim que portuguesado, né? Que ela fala uma frase que me impacta até hoje, assim. A vida é suja. A vida é suja. Né? Esse exemplo que você traz, essa sujeira, seria a vida como ela é, né? Ali naquele ambiente ali que você colocou da favela, né? Com todas as limitações e restrições, mas vida pulsava de alguma forma, né? Interação pulsava de alguma forma, né? E o outro, que estava asséptico, que estava num lugar de limpeza, de pureza, perdia justamente a sujeira, né? Que entendam o que eu quero dizer, eu não estou valorando, mas perdia justamente vida, perdia justamente esse pulsar, né? Uma coisa da ciência em excesso, quer dizer, que é maravilhosa, imagina, é o que você falou, estamos aqui por causa da ciência, mas é preciso que ela seja atravessada, né, também, a ciência, pela intuição, pela arte, pelos saberes, pelo corpo, pela memória, sim. Por tudo, né, pela vida, como você está. Porque não a ciência, porque a ciência ela entrou num lugar de única verdade. Esse é o grande problema.
não tem problema a ciência existir, a gente precisa dela, né? A gente faz ciência também. O problema é acreditar na ciência como única verdade, porque o nosso mundo, se a gente for estudar o mundo grego era muito povoado, né? Era povoado por deuses, semideuses, deuses que tinham relações com humanos e que tinham filhos semideuses. A gente vê aí os mitos, né? As histórias. Então era muito mais divertido, porque você tinha vários sentidos de orientação e de desorientação e possibilidade de saber, né? Você tinha diferenças, era um mundo povoado, multicolorido. O mundo grego, chega no mundo medieval, aquilo já vai esvaziando um pouco. O mundo a partir do cristianismo, assim, sobretudo, né, estabelece uma unidade que esvazia essa polis, né, de sentido que eu estou querendo dizer, de possibilidade de sentido, restringe de uma certa forma. E a gente tem vivido as consequências disso, desse dualismo, então. Vira-se ou certo ou errado, porque só tem uma possibilidade de sentido. Se fosse no mundo grego, não tinha como ser certo e errado, que era tanta coisa múltipla, era tão povoado, né? Então, como que a gente resolve hoje o esvaziamento de sentido do homem contemporâneo? Né? A gente teve agora não, né? Esse ano inteiro o Covid. As pessoas, nós não sabemos lidar muito bem com isso, né? Porque a gente estava numa certeza tão grande que a vida era aquela vida, organizada, padronizada, funcional, e de repente vem uma quebra na certeza. Quer dizer, de repente, para quem não lê Clarice, porque quem lê Clarice há tempo já sabe que aquilo dali, né, poderia acontecer a freada brusca e as malas caírem e abrirem em qualquer momento. Mas, claro, do jeito como foi, mundial, você se sente assim, você leva um susto. Primeiro que você lembra que morre, você tinha esquecido. Segundo que você lembra, você começa a pensar que a tua vida, a forma como você vivia a sua vida no automático, ela foi rompida. Isso gera uma angústia absurda. Como é que eu lido com a angústia? A angústia diante disso que se quebra, diante desse cotidiano que eu inventei para esquecer que eu sou possibilidade, abertura, limite. É terrível. Viver é terrível, gente. Ao mesmo tempo, viver é maravilhoso, porque, né, é a alegria, ali, é essa tensão que você trouxe quando você falou, né, desse encontro existencial. E o clínico que não sente isso, como é que ele clinica? O clínico que vai para a clínica achando que ele sabe, como é que clinica? Olha, eu te digo, é a mesma coisa quem entra para cantar achando que sabe, quem entra para fazer, né, performar, é a mesma coisa. É a mesma coisa, que acha que está sabendo. Porque você pode ensaiar, não acontece né? nada. Você ensaia, chega na hora. Mas na hora. E aí? Né? Coisas na hora. acontecem. Não é? Pois é. Tem uma autora que eu não sei falar o nome dela, Zimborska, eu acho. Acho que é Uma poetisa Zimborska. polonesa, né? Isso, ela tem um poema muito bonito que ela fala a vida na hora, eu acho. Que ela fala da cena sem ensaio. Que ela fala disso, do roteiro, do teu roteiro, você descobrir na cena. Vida é isso, né? Clinicar é isso. Né? Que a gente falou tanto. Tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Pois é, a gente dominou, né? Caramba, vai lá. Não, ó. A gente só tem nos chats elogios. Pessoal falando que está sensacional, que é um momento incrível. Teve gente falando que se perdeu e se achou e que está amando. Teve até agora só elogios mesmo. Acho que as dúvidas nem surgiram, porque está tudo muito, muito esclarecido mesmo. Não é possível. Não é possível. Gente, fala alguma coisa, pergunta alguma coisa aí. Eu quero fazer uma pergunta então, posso? Aí, Duda. Vou lá. A minha pergunta cabe para as duas. Eu queria saber como é esse atravessamento da arte na vida das duas, esse sentido da arte na vida de vocês, assim, o que ela representa. Eu já imagino, mas a gente está trabalhando com abertos e desvelar de sentidos, então gostaria de ouvir vocês. Como é esse atravessamento e esse sentir da arte para vocês, assim?
Eu vou até começar, Renata, tá? Tá bom. A pandemia foi bem um lugar assim que agudizou, né? De repente você em casa, sem saber o que está acontecendo direito, essa parada, assim, tudo em suspensão, o que existia evaporou. Quero dizer que nesses momentos radicais da vida, um momento que te tiram tudo, te tiram um tapete, tira tudo, sai, o que fica? E aí eu te respondo, para mim ficou de novo se é que tem certeza, né? Mas assim, sei, eu posso até usar essa palavra certeza, mas uma noção, uma sensação, um sentimento de que esse lugar me dá, o lugar da arte me dá alegria. Alegria. E alegria é um troço que, se a gente bobear e perder, e eu já me vi nesses lugares quando você perde a alegria de viver, que é muito ruim, a vida perde. Você fala, para que eu tô aqui? Para quê? Para que eu vou continuar a viver? Então, eu quero te falar bem resumidamente, porque a gente pode ficar falando horas sobre tudo isso, mas resumidamente, o lugar da arte é o lugar que me dá alegria e por isso me dá sentido de viver. Quando eu me vi parada então em casa, eu comecei a compor. Eu fiz um show na quadra com composições, músicos me mandaram bases, eu fiz no celular, soltava a base e cantava. Fiz um show na quadra para as janelas, cantei na janela. Aí agora peguei esse texto, compus, aí agora já fui fazer essa residência em Piraí, na casa da Maria Clara, você violoncelista, então a gente já teve esse encontro, todo mundo quarentenado, aí fui lá, ela veio para cá. Mas assim, o fato foi que o que eu fiz? Eu cantei, dancei, li, estudei, muita vontade de estudar, assim, tipo assim, 1000 lives interessantes. Essa coisa, isso aqui, né? Isso aqui, enfim, essa coisa de você, essa tecnologia, essa ciência, essa que te faz levar o teatro, a música também para qualquer lugar dessa forma diferente, mas enfim, acho até que o teatro vai voltar dessa forma híbrida e talvez fique para sempre nesse formato híbrido de um pouco presencial e um pouco pelas plataformas, porque o fato é que eu fiz shows num teatro, no Petra Gold, com o teatro vazio. E aí você via gente de vários lugares do mundo, do Brasil, assim, que não poderiam ver aquele show e que estavam vendo daquela maneira. Enfim, mas, enfim, acho que eu te respondi. A arte tem esse lugar para mim total, assim, de que não sei. Quando eu me vi sem nada, eu começo a fazer agora, eu faço isso. Então, é porque é nesse lugar que me dá a alegria de viver. Eu acho que a arte, para mim, me ajuda a fazer exatamente, Soraya, aquilo que você falou na tua fala, que eu anotei, que eu gostei muito. Aliás, eu queria até o trecho disso para eu poder ler depois. Respeitar o que tem de pior em mim. Eu acho que eu só consegui olhar para isso que, na verdade, nem é o pior em mim, mas que o mundo dizia ser. Muitas das vezes o mundo convence a gente, né? Do que é o pior em nós. E a gente acredita, né? Então, a arte, eu acho que ela me ajudou a respeitar, a me respeitar na minha singularidade, né? Na minha esquisitice, nas minhas opiniões, né? Nas minhas... acreditar que eu tenho voz, acreditar que a minha história importa, que a minha narrativa me constitui. Eu acho que a arte me ajudou nisso, sabe? Aliás, eu pensando no que eu ia falar, eu acabei encontrando uma crônica, eu vou ler aqui rapidinho porque é muito linda, e eu acho que a arte me ajuda exatamente nisso aqui. A Clarice falando assim, ao linotipista. Linotipista nem existe, que era o cara que corrigia erros de digitação de máquina, ninguém mais usa máquina de escrever, né? Ela diz para ele assim, desculpe eu estar errando tanto na máquina.
Primeiro é porque minha mão direita foi queimada. Segundo, não sei por quê. Agora, um pedido. Não me corrija. A pontuação é a respiração da frase. E minha frase respira assim. E se você me achar esquisita, respeite também. Até eu fui obrigada a me respeitar. Escrever é uma maldição. Eu acho isso muito lindo, eu acho que a arte me ajuda a me respeitar. Aí, que eu me respeite, né? Que eu aprenda a me respeitar. Porque a gente aprende tudo na vida, né? Aí de conhecimento, vão entulhando a gente de conhecimento. Mas ninguém para ensinar a gente a respeitar o que é o nosso pior, a respeitar o nosso pouco, a respeitar o nosso limite, a respeitar o nosso tempo. E essas coisas, essa experiência eu tenho através dessas leituras do teatro, do cinema, né? Do que me encanta, do que me emociona, do que me toca, do que faz meus olhos lacrimejarem. É nesse momento que eu vejo, eu tenho que respeitar. Então, respondendo a pergunta da Maria, que é uma pergunta, né, tão delicada, mas tão profunda também, a experiência da arte para mim é essa, respeitar, sobretudo, o que eu acho ruim em mim, o que dizem que é ruim em mim. Eu acho perfeito essas colocações. Paula, você quer falar alguma coisa para a gente poder encaminhar para o fim? Não, só agradecer mesmo, porque eu acho que está todo mundo muito, muito encantado, muito emocionado. Então, só agradecer por essa troca mesmo. Então, Obrigada, gente, pelo convite. Gente, e Renata, adorei te conhecer. Para tudo. Eu vou pegar teu WhatsApp quando fechar essa live aqui, já vou te avisando. Tudo bem, pode pegar. Gente, eu quero aproveitar para divulgar o meu perfil no Instagram. É o seguinte, não é o meu perfil pessoal, não. É o meu perfil que eu e uma amiga estamos criando um perfil amador para a gente poder falar mal da psicologia e falar bem de alguma outra, né? De outras possibilidades. Então, eu vou digitar aqui. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Ai, gente... Putz, onde que tá o arroba? Ah, achei. Ai, que difícil. Qualquer coisa você me manda e eu disponibilizo para eles, Renata. Ó, já escrevi, ó. Tô mandando aí no chat. Esse aí é o perfil do Instagram que eu tô... Eu e uma amiga chamada Beatriz. A gente, na verdade, assim, o nosso Instagram não tem formato, né? Lógico, se tivesse seria um dissenso, uma incoerência. Não é bem organizado. A gente vai postando textos livremente, à medida que a gente se inspira, mas fica aí o contato para quem quiser seguir, tá bom? E eu adorei te conhecer também, Soraya. Nossa, assim, vamos trocar. E, por favor, me dá esse trecho aí do... Vou fotografar. E olha só, eu estou passando... Ih! Gente, aconteceu uma coisa louca, peraí. Não, eu passei... problema, não. Eu escrevi uma coisa, mas foi um monte de M's. Acontece. É o seguinte, tem o nome de uma peça, Instabilidade Perpétua. Olha esse nome. Que é um cara formado em psicologia também, Juliano Garcia Peçanha, um paulista. É um solo que eu estreiei em 2017 e fiz em faculdades, em um monte de lugares, em teatro, São Paulo, não sei o quê. E, por fim, agora na pandemia, eu fiz naquela plataforma do Sesc em Casa. É isso que eu passei ali. Sesc em Casa, vocês sabem, essa é uma plataforma do Sesc São Paulo que filmou muita coisa, muita gente, muitos trabalhos solo, claro, principalmente na pandemia. Então, se vocês colocarem Sesc em Casa, né? Alguém riu aqui, vou botar Sesc em Casa, Soraya, aí vai aparecer esse trabalho filmado que tem muito a ver com tudo isso que a gente falou. Muito, muito, muito a ver. Tá bom, eu vou procurar. Bom, gente, eu, em nome da Universidade de Vassouras, né, quero, em nome da professora Fernanda Samico, que não pôde estar presente hoje, mas por questões pessoais,
Mas eu queria muito agradecer a presença de vocês duas, que são pessoas, assim, que para mim são pessoas incríveis. Como você disse, né, Renata, a Clarice nos uniu nesse evento, que eu fiquei, assim, eu não conseguia, no final, dizer nada, porque eu acho que foi incrível e assim, eu acho que a Clarice nos uniu. E Soraya, eu sou uma admiradora há muito tempo, gosto muito do trabalho. E assim, são duas profissionais que eu acho que essa união foi assim, para mim foi incrível. Para mim, eu entendo quando as pessoas não deixam perguntas e só elogios, é porque nos deixou emudecidos mesmo, no sentido de que a gente Exatamente. não consegue, dizer o indizível, como diria Clarice, né? A gente não consegue dizer mais nada porque tudo já foi dito. Eu acho que tudo foi construído, né? E assim, quero agradecer demais por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês, terem estado conosco. E assim, esse momento para nós foi enriquecedor demais, vocês podem ter absoluta certeza. Então, assim, é só agradecer mesmo, porque eu não tenho nem mais o que dizer, mediante a tudo isso que a gente ouviu e tudo isso que a gente presenciou hoje. Foi uma honra e assim, todas as informações eu passo para eles depois, passo o WhatsApp para vocês, de ambas, né, para vocês se comunicarem. E é isso que a gente está fazendo nessas experiências dessa matéria, né, dessa disciplina. É exatamente trazer a possibilidade de belos encontros. E então, assim, é isso. Quero muito agradecer a todos que estiveram conosco até aqui, né? A gente ainda tem uma programação bem longa. E agradecer a todos da nossa turma também, que é uma equipe que está bastante coesa aí e ajudando uns aos outros. E é isso, Renata, obrigada, Soraya, obrigada. E não tem mais o que dizer, porque eu acho que vocês já disseram tudo. Soraya, dá um abraço Gratidão, aqui. né? Abraço aqui. Beijo, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau.